Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No conteúdo de hoje vamos estudar um tema muito importante dentro da área de linguagens no Enem, o texto verbal e o texto não verbal. Esse assunto aparece com bastante frequência nas questões da prova, principalmente em atividades que envolvem interpretação de imagens, charges, tirinhas, propagandas e diferentes formas de comunicação presentes na sociedade. Para começar, precisamos compreender que a comunicação humana pode acontecer de diversas maneiras. Nem toda mensagem é transmitida apenas por meio de palavras. Em muitos casos, imagens, símbolos, gestos, cores e outros elementos visuais também podem comunicar ideias, sentimentos e informações. Dentro dos estudos da linguagem, essas diferentes formas de comunicação são classificadas principalmente como texto verbal e texto não verbal. O texto verbal é aquele que utiliza palavras para transmitir uma mensagem. Essas palavras podem aparecer tanto na forma escrita quanto na forma falada. Quando lemos um livro, um artigo de jornal, uma reportagem ou uma redação, estamos diante de textos verbais, porque a informação é comunicada por meio da linguagem verbal, ou seja, por meio de palavras organizadas em frases e parágrafos. Os textos verbais estão presentes em praticamente todos os contextos da vida social. Eles aparecem em livros, revistas, notícias, discursos, aulas, mensagens digitais e em diversas outras situações do cotidiano. No caso do Enem, a maioria dos textos utilizados nas provas é composta por linguagem verbal, especialmente em textos informativos, artigos de opinião, crônicas e textos acadêmicos. Dentro do texto verbal, a organização das palavras segue regras da língua portuguesa, como gramática, ortografia, pontuação e estrutura sintática. Essas regras ajudam a garantir clareza na comunicação e permitem que as ideias sejam transmitidas de maneira organizada e compreensível. Agora vamos falar sobre o texto não verbal. O texto não verbal é aquele que transmite uma mensagem sem utilizar palavras. Nesse caso, a comunicação acontece por meio de elementos visuais, como imagens, fotografias, desenhos, símbolos, gráficos, cores, expressões faciais, gestos e outros recursos visuais. Um exemplo simples de texto não verbal é uma placa de trânsito com o símbolo de proibido estacionar. Mesmo sem nenhuma palavra escrita, a imagem comunica claramente a mensagem de que estacionar naquele local não é permitido. Isso acontece porque os símbolos visuais possuem significados que são reconhecidos socialmente. Outro exemplo comum são os emojis utilizados em mensagens digitais. Um rosto sorrindo, uma expressão de tristeza ou um símbolo de aplauso podem transmitir emoções e intenções sem a necessidade de palavras. Esses elementos também fazem parte da comunicação não verbal. No Enem, o texto não verbal aparece com bastante frequência em charges, tirinhas, cartoons, propagandas e fotografias. Nessas situações, o estudante precisa interpretar o significado das imagens e compreender qual mensagem está sendo transmitida. Muitas vezes, a interpretação exige atenção aos detalhes visuais e ao contexto em que a imagem está inserida. Além do texto verbal e do texto não verbal, existe também uma combinação muito comum chamada de texto misto ou texto híbrido. Esse tipo de texto reúne elementos verbais e não verbais ao mesmo tempo. Ou seja, ele utiliza palavras e imagens de forma integrada para transmitir uma mensagem. Um exemplo muito comum de texto misto são as propagandas publicitárias. Em muitos anúncios, encontramos uma imagem que chama a atenção do público, ao mesmo tempo, uma frase ou slogan que reforça a mensagem da campanha. A combinação desses elementos torna a comunicação mais eficiente e impactante. Outro exemplo são as tirinhas e histórias em quadrinhos. Nesse tipo de texto, as imagens mostram as ações dos personagens, enquanto os balões de fala apresentam os diálogos. A compreensão completa da mensagem depende da interpretação conjunta das imagens e das palavras. No Enem, esse tipo de texto aparece frequentemente porque exige do estudante uma leitura mais ampla. O candidato precisa interpretar tanto os elementos verbais quanto os elementos visuais para compreender o significado completo da mensagem. Por isso, durante a prova, é muito importante observar todos os detalhes presentes no material apresentado. Às vezes, um pequeno detalhe em uma imagem pode alterar completamente o sentido da mensagem. Expressões faciais, posições dos personagens,
Cores utilizadas e objetos presentes na cena podem funcionar como pistas importantes para a interpretação. Outro ponto importante é considerar o contexto social e cultural em que o texto foi produzido. Muitas charges e cartoons, por exemplo, fazem críticas a acontecimentos políticos, sociais ou culturais. Para compreender esse tipo de texto, o leitor precisa relacionar a imagem com fatos da realidade. Além disso, o texto não verbal também pode utilizar recursos como humor, ironia e crítica social. Esses elementos são muito comuns em tirinhas e charges, e identificar essas intenções do autor é uma habilidade frequentemente avaliada nas questões do Enem. Portanto, compreender a diferença entre texto verbal e texto não verbal é fundamental para desenvolver uma boa interpretação textual. O texto verbal utiliza palavras para transmitir mensagens, enquanto o texto não verbal utiliza imagens, símbolos e outros elementos visuais. Quando esses dois tipos de linguagem aparecem juntos, temos um texto misto, que combina palavras e imagens para comunicar ideias de forma mais completa. Para se preparar bem para o Enem, é importante praticar a leitura de diferentes tipos de textos, incluindo imagens, tirinhas, propagandas e gráficos. Esse exercício ajuda a desenvolver a capacidade de interpretar diferentes formas de linguagem e amplia a compreensão das estratégias de comunicação utilizadas na sociedade. No próximo conteúdo do canal, continuaremos explorando outros conceitos importantes da língua portuguesa que aparecem com frequência nas provas do Enem e que podem ajudar vocês a interpretar textos com mais segurança e alcançar um excelente desempenho na área de linguagens.